vista, dizendo, e isso aqui os autores, os seus prólogos, ou sei lá o que, não viram. E é interessante tal. Então a crítica no sentido mais amplo. Bom, eu pergunto para você, é novo o que eu estou fazendo? É socrático. É tão novo que está na maiêutica socrática. Talvez seja a própria materialização do método platônico, dialógico, socrático-platônico. Agora, a gente faz. A medicina faz isso. Não devia fazer? A engenharia faz isso. Porque aí você tem a incorporação do conhecimento. O conhecimento pode passar por mim e não estar em mim. Mas com uma prática, né, são só 5 textos, não dá para fazer mais. Agora eu mudo também. Aí tem que ter aquela malícia, aquela coisa que os educadores hoje, na minha visão, nós somos muito falhos por uma dinâmica que não... Claro que me dá um trabalho doido, porque eu tenho que reler assim, com outros olhos. Eu dou a aula para eles. Depois do debate, da discussão, dos grupos, eu vou e digo, agora eu vou responder. E por quê? Quer dizer, eles não ficam sem feedback também. Outro erro da escola, da nossa escola. Não dá resposta para o aluno. Pede e vai embora, dá nota e acabou o semestre. Cada texto desse tem uma aula em que eu, número 1, vamos ver, e por que é isso? E por que isso é referência e aquela não é? E faço dialogicamente com eles. É uma aula toda dialógica. Ou seja, esse cara é referência teórica, é citado. Por quê? Uma coisa velha como Sócrates. Agora, eu poderia ficar falando outras coisas, não é o caso aqui. Eu, digamos assim, faço uma inversão como professor nessa busca, acerto e erro. Coisas que eu persegui, que já abandonei, não foram tão frutíferas quanto eu. Por exemplo, vou te dar um exemplo agora com toda a modéstia. Eu durante um tempo inventei, essa é para mim, um tal cantinho poético na aula, que era o seguinte: os alunos eram convocados a encontrar um texto na poesia universal, brasileira, popular, clássica, sei lá, que sobre o tema expressasse aquilo. E eu próprio iniciava, levava alguns e tal, pescava e botava, ficava lá. Antes da aula, eu começava a mandar pensar sobre isso e tal. Eu não sei se, eu vou falar com toda a franqueza, eu insisti nisso uns 3 semestres hoje. Eu não sei, me deu um trabalho doido, mas se pela distância das gerações mais jovens com a forma poética, que não leem poesia está banida quase, não tem livro de poesia, não sai nada. Então acho que criou um distanciamento. Para ser crítico e autocrítico, não me ajudou isso. Eu continuo encantado com a poesia, achando que, enfim, mas não ajudou. Agora, eu estou investindo nessa dos textos e negócio, estou vendo transformações. É isso, perseguir o novo, é errar, é tentar, e é ousar, sobretudo ousar. Quem está fazendo tudo com muita convicção não está inovando. O sucesso, aliás, a certeza do sucesso não é inovadora. Pense nisso. Quanto mais você tem certeza, não, isso aqui não tem inovação. Entendeu? Então tem que ter. E se a escola não permite isso, se isso é considerado aventura, se não é do fazer do educador, então o que é educar? Eu não sei. Repetir. E aí eu digo a frase que inquieta tantos. Aí eu devo ser banido da sala de aula. Porque a tecnologia moderna tem uma voz mais bonita do que a minha. Imagina a aula do que eu falo, dado pelo Heron Domingues, pelo Paulo Otran, com a figura para as meninas, do marido da menina, a cabeça está cansada já, o tal do Brad Pitt. Fazer um Brad Pitt para a sala de aula. Afinal de contas, ver 2 horas a figura do Brad Pitt é muito mais inspirador, com a voz do Paulo Gracindo, tá?
E acabou o professor desse tradicional. E as imagens? Melhor do que a minha aula é levar, se eu vou dar uma aula sobre as fossas oceânicas, é melhor botar os aparelhos e botar numa tela em 3D, surround, aqui, o fundo do mar. Vai ver uma coisa que eu estou aí verbalizando sobre ela. Então, como comunicadores, para encerrar a pergunta que eu estendi demais, nós somos um fracasso, ainda que alguns sejam melhores do que outros, são mais bonitos, tem impostação de voz, fala melhor, tem por aí, uns são melhores. Mas como comunicadores nós somos uma tragédia. A tecnologia faz melhor. Ela te leva para a Lua, literalmente. Ela não vai dar uma aula da Lua, ela te põe lá com os astronautas e o diabo. E isso é muito mais eficaz do que eu ficar abstraindo sobre as coisas. Agora, aonde é que o professor não é substituído por essa tecnologia toda fantástica que nós temos hoje? Não é substituído porque a tecnologia não é capaz de fazer essas coisas. Pelo menos até hoje, né? Não sei, é isso daí, gente. Tem duas pessoas inscritas, que é a Luísa e Daniel. Eu prometo que serei resposta ping-pong. Para não inibir a pergunta. Eu vou falar breve, então, porque a hora já está avançada, né? Mas eu sou ex-aluna do curso e eu saí do curso com várias dúvidas, inclusive sobre a minha formação. Até questionei isso no meu trabalho monográfico. E um dos pontos que me marcou na palestra é você falar entre a diferença entre crescimento e desenvolvimento. Porque geralmente a gente usa como um sinônimo. E na verdade não tem nada a ver. A gente pensa em crescimento como crescimento de riqueza, capital. E desenvolvimento eu vejo mais como uma questão de bem-estar. Mas como se o papel do administrador, o papel social do administrador, ele foi meio que esquecido ao longo dos anos. A gente está apto, como você falou, como o professor Geraldo falou, a coordenar, planejar, mas a gente não está apto a transformar a nossa realidade, a nossa sociedade, que enfim é indivíduos e organização. Então, como é que a gente poderia resgatar esse papel social do administrador dentro das universidades? Isso seria através de quê? Grade curricular? A ação dos professores, a própria ação dos alunos em querer debater realmente a formação do administrador, em que pontos a gente pode melhorar para essa formação. Eu prometi que ia ser ping-pong, então lá vai. Primeiro, a questão do crescer e desenvolver. Um tumor maligno cresce. E cresce exponencialmente. E mata. Antes faz um sofrimento de água, mutila e tudo e mata. É crescimento. Tá? É desenvolvimento celular. É desenvolvimento do homem, do organismo. Celular não é também, é degeneração. Então, com uma metáfora aí, eu pretendo responder isso que lhe encantou. Todo mundo sabe disso, mas continua falando e medindo o PIB, que é uma medida dessa explosão, apenas dessa. Se está no sentido degenerativo, é a fantástica explosão da degeneração. Continua sendo a grande. Tem outras medidas que estão tentando inventar DHs e tudo, mas o PIB ainda é PIB. Pibinho, pibão, ando discutindo aí e tal. Bom, quanto à segunda parte da pergunta, que é o que fazer como professores, etc. Eu acho que isso que está se fazendo aqui, por exemplo, essa aula já extrapolou o limite, tá? Não está falando de nenhum tema específico do currículo, da grade, não está, estamos já no domínio da interdisciplinaridade, da sei lá o quê. Então, eu acho que isso tem que ter espaços. Olha, de novo numa resposta ping-pong, de novo metaforizando, eu disse uma vez, pobre da escola que não tem corredores. Claro que o corredor está numa linguagem metafórica. É aquele espaço onde todo mundo tem que andar para chegar na sala de aula, nas salas, e ao percorrer, normalmente o que é que faz? O que é que vocês fazem? Os professores e vocês saem, fala-se tudo, inclusive mal de todo mundo, mas se fala muito das aulas. Uma escola que não tem corredores, e diga-se passagem, nós estamos acabando com ele, ficam só os físicos,
Mas o que seriam corredores? Vou dar algum exemplo. Eu pertenço a uma geração que não era melhor que a de vocês, mas que vivia uma vida universitária muito mais ampla. Eu digo sempre aos meus alunos hoje, sabe onde é que eu vejo que a mudança do mundo na universidade? No dia a dia dela. Eu pertenço a uma universidade que os nossos professores, leitos que fossem, entravam no edifício quase que perdidos, talvez até para levar o banheiro. Professor, o banheiro. Eles não estavam na aula. Agora a universidade tinha vida. Nós tínhamos clube de cinema dentro da engenharia. Se você sabe, não, a engenharia. Vocês sabem o que era um filme na minha juventude? Sabe o que era? Alguém viu? 2 latas desse tamanho, que pesava cada uma delas, para um filme de 2 horas, cada uma devia pesar uns 10 quilos. Adivinha o filme? Até hoje, se você entrar nos cinemas antigos, tem 2 janelinhas, porque a máquina não conseguia passar o filme todo. Era uma bobina numa janela, e era sincronizado, pum! Quem era treinado via o fotograma que mudava para outra máquina. Isso era o cinema. Nós, alunos, vocês hoje, vocês têm numa caixa desse tamanho, toda hora do Charlie Chaplin, no cinema. Tudo repocado, melhorado e tudo mais. Nós mandávamos buscar esses filmes nas distribuidoras, filmes que não passavam de circuito. Aí vocês diziam, vocês gostavam de cinema. Não íamos ver filme na escola. Olha o novo de novo. Nós íamos procurar na escola de literatura, críticos, na filosofia, no próprio cinema, nas artes dramáticas, para vir comentar o filme. E aí a nossa geração viu toda Eisenstein e os japoneses e os grandes filmes italianos e espanhóis, uma coisa que desapareceu. Agora, aqui não tinha nada com engenharia, dificilmente tinha alguma coisa com engenharia, mas estava nos tornando muito melhores calculistas, eu garanto para vocês, porque estavam colocando diante de nós possibilidades de desenvolvimento da cognição. E isso você usa quando formula um modelo matemático para calcular uma viga, uma estrutura. É a mesma natureza. A escola precisa ter coragem de dizer isso. Entendeu? Precisa ter coragem de dizer isso. Então, o que fazer para o curso de administração melhorar? Essas práticas que trabalham diretamente com o desenvolvimento da crítica, da compreensão, da análise compreensiva de uma realidade, todas elas ajudam muito a formar o bom administrador, o bom médico, o bom engenheiro, e elas andam muito distantes da universidade. Eu termino citando o exemplo que eu vivi em 2 momentos da vida. Eu hoje, como o Geraldo aqui com vocês, promovo esses eventos. Eles só são possíveis por causa da ajuda de vocês. Eu acabo de fazer um no Rio agora, com 5 países, tudo com aluno. Não tem uma secretária para pegar o telefone e tirar uma passagem para mim. Vocês ajudam nisso, mas se o professor não estiver à frente, é sala de aula e todo mundo sai correndo. Então houve uma mudança, entendeu? Nós levávamos os nossos professores. Professor, o senhor não vai hoje, vamos discutir lá o Encoraçado Potemkin, não sei o que mais e tal, o filme lá, contava uma história. E ele ia outra vez. Hoje a universidade, quando ela tem alguma vida, é algum professor que está atrás daquilo, levando aluno. E é uma mudança assim, muito rápida. Para a história, ela ocorreu num tempo que o Brodel chamaria no tempo do cotidiano, que não é o tempo da história. O tempo da história é o tempo das conjunturas, das estruturas. E 30 anos que me separam, 40, sei lá, da universidade, é o tempo do cotidiano, é da vida nossa. Tal. E isso ocorreu nesse tempo. É uma transformação muito grande e muito rápida para ter mudado conjunturas, estruturas, talvez. E é preciso que a gente resgate o que talvez tivesse de riqueza. Uma coisa eu garanto para vocês: vocês têm hoje um suporte tecnológico para isso. Eu me lembro das latas.
que nós carregávamos, o projetor. Sabe onde é que a gente fazia isso? A universidade não tinha recursos para isso. Nós, alunos, criamos um clube, descobrimos que sala de cinema no sábado de manhã não vale nada. Então nós alugávamos cinema para poder ter esse equipamento, que nenhuma universidade tinha aí, com o cinegrafista.